Começa agora o programa Gente do Rio. Eu sou Mônica Ramos e hoje vou conversar com uma das maiores atletas da história do jiu-jitsu, que em 2023 migrou para o MMA. E o que aconteceu? Em 5 lutas profissionais na categoria peso galo, ganhou todas. Minha entrevistada é Bia Mesquita, uma atleta que nasceu em Saquarema, treinou na Baixada Fluminense e também na Tijuca, ou seja, puro suco de Rio de Janeiro. Muito bem-vinda, Bia. Obrigada, Mônica. Um prazer estar aqui com você hoje, podendo contar um pouquinho da minha história, né? E falar exatamente sobre isso, os produtos do Rio de Janeiro, né? Que é a cidade maravilhosa e cheia de frutos bons. Bom, primeiro, se eu te irritar aqui com alguma coisa, você me desculpa. Imagina! Essa brincadeira deve ser muito recorrente com você, né, Bia? É normal. E é muito engraçado, assim, porque as pessoas normalmente, quando me conhecem pessoalmente, falam assim, nossa, mas você luta com essa carinha? Eu falo, mexe comigo pra você ver. Você é brigona? Não, nunca fui. Eu, na verdade, mano, comecei a treinar com 5 anos de idade, né? Então, eu era uma criança, então fui disciplinada, doutrinada dentro do esporte. Então, eu sempre tive ali realmente essa calmaria e tranquilidade que o esporte traz, né? No decorrer da vida e tudo mais, a disciplina, enfim, todos os bons frutos que o esporte traz. Então, cara, nunca fui assim, pelo contrário, vinham arrumar confusão comigo na escola, coisas assim. Na minha escola, muitas vezes a galera já respeitava, né? Porque já sabia que eu lutava. Desde 5 anos, né, Bia? Desde novinha. Então, e quando as pessoas não sabiam que vinha arrumar confusão, eu sempre soube me comportar e apartar a situação. Isso é importante, né? Porque a gente vê assim muitas notícias, né? O lutador tal bateu e não sei o quê, né? Machucou, às vezes até matou. Sim. E realmente o esporte, a luta não é isso, né? Não é. Eu costumo falar que muitas vezes as pessoas, a maioria das reportagens que eu vejo de referente a isso, lutador de jiu-jitsu, lutador de MMA, não são atletas profissionais, porque o atleta profissional ele tem essa doutrina. Claro que tem um ou outro ali que foge à regra, mas a maioria dos atletas que são realmente profissionais, eles sabem conter esse momento, sabe apartar a briga, acalmar a situação. Então é um pouco diferente, assim, às vezes a gente vê essas chamadas impactantes, mas o atleta profissional, ele sabe como lidar bem com essas fases, né, de divergências. Você, na sua carreira do jiu-jitsu, teve todas as glórias e agora no UFC tá prometendo também, né? Tanto que você ganhou o apelido de Lady Goat. Isso. Goat é o Great All Time, Great of All Time. Quer dizer, o melhor de todos os tempos. Exato. A melhor competidora de todos os tempos da história feminina do jiu-jitsu, né? Quando você olha para trás, o que você sente? De onde você veio? O que você pensa quando você nessa situação agora e olha para trás? É mais gratidão, né? Porque eu nunca sonhei em chegar no patamar que eu cheguei hoje, que graças a Deus deu tudo certo, durante a minha trajetória, com o apoio da minha família, dos meus pais principalmente, de todas as pessoas que passaram pela minha vida como treinadores, enfim, preparadores físicos, todas as pessoas que fizeram parte, trilharam esse caminho junto comigo, me ajudaram muito a chegar onde eu cheguei. Porém, isso nunca foi programado. Pelo contrário, foi tudo muito natural. Então, hoje, eu olhar pra trás e ver lá a Bia, que começou num esporte, assim, teoricamente masculino, no mundo da luta, no Brasil, que muitas vezes é desfavorecido pro esporte, é difícil da gente conseguir ir pro lado profissional, em questões de apoio, de patrocínio, e ver que eu realmente consegui quebrar essa barreira, eu tenho muita gratidão. Em que momento que você começou a conseguir patrocínio? Alguns já começaram ali quando eu comecei a viajar pra fora. Mais ou menos ali de faixa azul, assim, com meus 15 anos, foram as minhas primeiras viagens pra fora. Eu consegui patrocínios realmente remunerados. Porque antes disso eram parcerias. Eu tinha patrocínio da minha escola, eu estudei na minha escola com bolsa integral. Tive patrocínio de parceria com cursos de inglês. Então era tudo na base da parceria. Eu vou lá, vou fazer meu trabalho e vocês me ajudam. E foi estudando também paralelamente. Né? Estudei, me formei no ensino fundamental, médio, fiz faculdade de educação física. Meus pais sempre incentivaram muito a estudar, né? Que a gente falava assim, vai que tem um plano B. E hoje você mora nos Estados Unidos e treina lá, né? Todo atleta assim de alto rendimento tem que ir pra fora. Não
não é que tem que ir, mas eu senti uma facilidade muito grande treinando lá fora de oportunidades. A maioria dos campeonatos do jiu-jitsu de grande porte, mundial, pan-americano, europeu, todos eram lá fora. Então, essa questão da viagem, quando eu passei a morar lá fora, eu tive mais facilidade de conseguir viajar do que morando aqui no Brasil. Então, isso acabou que abriram novas oportunidades pra mim. Então, realmente, morando fora, eu tive essa visão diferenciada. E foi a mesma coisa no MMA. Quando eu decidi migrar pro MMA, eu tinha uma academia lá com um suporte muito melhor lá fora. Então, foi por isso que eu decidi morar na Flórida pra treinar e focar na minha carreira do MMA. E você entrou pro Guinness Book, que é o livro dos recordes, né? Como a mulher com a maior número de medalhas de ouro, 10. No Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu na faixa preta da Federação Internacional de Jiu-Jitsu. Exato. Você já tem tantos títulos. Que título mais você quer? Bom, no jiu-jitsu eu acho que eu conquistei todos os títulos que eu almejei. E alguns mais de uma vez, como o Mundial, que eu consegui 10 vezes. 10 vezes. Mas assim, isso foi uma das razões pela qual eu migrei pro MMA. Porque eu queria novos desafios, eu queria conquistar mais coisas, o gostinho do diferente, do que eu não tenho. Então no MMA hoje é isso que eu busco. Então é meu objetivo agora, entrando no UFC, dentro do UFC já, né? Com a minha estreia na semana passada, agora é almejar o título, o cinturão do UFC, que eu acho que é o mais alto nível que eu posso chegar no MMA. 10 de 10 também? Ai, será que eu consigo isso tudo? Acho que não dá tempo mais, não. Das 5 lutas que você teve até agora, já ganhou todas, né? Ganhei então, todas. Você é a melhor versão de si mesma Todos atualmente? os dias. Todos os dias, Mônica. Eu costumo dizer que a mentalidade da Lady Goats não é ser melhor do que ninguém. Por mais que a descrição seja ser, é a melhor de todos os tempos, eu digo que eu sou a melhor todos os dias. Da minha versão. A Bia, que era do jiu-jitsu, hoje a Bia que é do MMA, e a Bia que quer ser a campeã do UFC. Então, todos os dias eu acordo tentando ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. E isso é o que me fez essa mentalidade, né? Me tornou a Lady Gold. Tudo naturalmente, mas com essa mentalidade de sempre, nunca desistir, sempre querer ir além, sempre querer o novo, tá sempre me testando, sempre buscando algo diferenciado. Então acho que isso é o que realmente me instiga, né? Me dá aquela chama de querer ir além, de ser diferente e nunca desistir. Então todos os dias eu me sinto a Lady Gold. Eu acordo todo dia, hoje eu vou ser a minha melhor versão. Hoje eu vou buscar aprender algo novo. Então acho que isso que é o diferencial da minha mentalidade. E o que representou pra você ganhar uma luta do UFC no Rio de Janeiro? Nossa, foi a melhor sensação. Não poderia ter sido melhor, né? Assim, entrar pro UFC já era um objetivo muito grande, né? Porém, quando eu soube que a minha estreia ia ser aqui no Rio, onde a minha história com o mundo da luta se iniciou, eu comecei a treinar luta, né, com jiu-jitsu com 5 anos de idade. Já fiz judô, já fiz luta olímpica, enfim, mas realmente me apaixonei pelo jiu-jitsu. E hoje tá começando tá começando agora a minha história no UFC, que é o maior palco de MMA do mundo, no Rio de Janeiro. Foi histórico, um momento histórico de poder, acho que trazer graciosidade para as pessoas que acreditam que seja possível ter um sonho e lutar por ele, sabe? Mesmo assim, começando tudo do zero, porque muitas vezes, eu acho que é importante citar também, eu já fiz jiu-jitsu a minha vida inteira, né? Então a minha carreira foi baseada no jiu-jitsu. Porém, quando eu migrei pro MMA, isso começou do zero. O jiu-jitsu, por mais que seja uma luta, ele é só 1% do que é o MMA. Zero mais ou menos, né? Porque tá ganhando. Não, deu tudo certo porque foi muito treino, assim, minucioso, todo um planejamento pra poder realmente conseguir ter esse êxito, sabe, Mauro? Mas a carreira em si, eu já era uma atleta super bem condecorada no jiu-jitsu. Sim. E eu comecei no MMA como mais uma, tipo, do zero. Claro que a minha vida de atleta, profissional, tudo isso, toda a disciplina que eu construí, me facilitou. Já cheguei em outro nível. Porém, a carreira em si, no MMA, eu comecei como ninguém, do zero, assim. A Bia é campeã de jiu-jitsu, porém, no MMA, quem ela é? Eu não era ninguém. Hoje eu já sou campeã. E o UFC tem toda uma imagem por trás, né? Uma mística aí, né? Do UFC. Como é que foi pra você na hora que você tava assinando ali, quando você
pô, vou entrar pra esse mundo? Ah, eu fiquei muito feliz, né? Assinar, assim, já era um objetivo. E lutar no Rio, estreando no Rio, foi ainda melhor. Com a torcida. Ah, a torcida do Brasil não tem comparação, Não é? né? Quando eu via a torcida gritando o meu nome, aquele vai morrer. Meu Deus, eu falei, coitada dessa menina. Ela vai morrer, gente. Se prepara. E assim, é incrível, porque essa energia também me motivou. Muitas pessoas me perguntaram, ai, Bia, mas você não vai ficar nervosa de estar estreando no Rio? Eu falei, gente, pelo contrário. Eu tô tão feliz que isso tudo tá acontecendo na minha cidade, perto da minha família, dos meus fãs, da galera que eu amo, desse calor brasileiro. O apoio da torcida é tudo também, né? Faz toda a diferença. Eu falei, Deus me livre, eu que não queria estar indo lá na Rússia, que a minha adversária era russa, né? Eu que não queria ir lá estar lutando na Rússia, na Rússia, com o povo gritando contra mim. Eu tô aqui gigante com essa torcida vibrando. Foi maravilhoso. Mas e você, esse mundo desse tipo de esporte é um mundo ainda muito masculino, né? Você sofreu preconceitos? Não, graças a Deus eu nunca tive problema de preconceito, assim. Eu acho que é muito a maneira como se comportar também, sabe, Mônica? Eu sempre, como eu cresci dentro do tatame, praticamente, né? 5 anos de idade eu era uma pirralha dentro do tatame. E eu cresci nesse mundo teoricamente masculino, porém eu sempre soube me comportar. Eu tive ótimos professores que souberam me guiar e me doutrinar pra saber me comportar dentro do tatame. Não só dentro da minha academia, mas com as viagens, todo o processo, né, que ocorreu durante a minha trajetória. E graças a Deus eu nunca tive esse tipo de preconceito. Preconceito por ser mulher, preconceito por ser brasileira, nada disso. Nada, pelo contrário. Assim, no mundo do jiu-jitsu, como eu me consagrei, meu nome ainda muito nova, eu me tornei faixa preta com 18 para 19 anos, eu era muito nova ainda. E comecei, já viajava. A idade que acontece isso geralmente é o quê? 18 anos é a idade mínima pra você ser profissional faixa preta, né? Pra você pegar a faixa preta. Porque antes disso são faixas azul, roxa, marrom e preta é só a partir de 18 anos, que é a fase adulta, que é a faixa etária adulta. Entendi. Que vai de 18 até os 29. Então, entre 18 e 29 é o comum de acontecer, porém 18 é a idade mínima. E foi exatamente a idade que eu peguei a faixa preta, porque eu comecei muito nova também. Então ali fui me desenvolvendo, com 18 anos eu já tinha nível de faixa preta. E então, quando eu peguei a minha faixa preta, eu já viajava, já dava seminários. E as pessoas, elas adoravam. Às vezes antigamente não falava inglês tão bem quanto eu falo hoje, morando fora, né? Eu desenrolava ali, foi? Né? E era na mímica. E as pessoas, tipo assim, eu via no olhar delas a vontade delas de aprender comigo. Então foi bem pelo contrário, esse acolhimento. Todos os lugares que eu fui, Abu Dhabi, que é um lugar um pouco mais, digamos, que teria um pouco mais de preconceito pelas mulheres andarem de burca, tapadas e tal, e nós estarmos ali no mundo de luta e tal. Pelo contrário, as pessoas me idolatravam, era aplaudida de pé pelos shakes depois da luta, né, quando ganhava e tal. Então, isso eu acho que eu tive muita sorte de não ter, pelo contrário do preconceito, ter sido muito bem acolhida. Muito bacana, e daqui a pouco eu volto para continuar conversando com a maior lutadora da história do jiu-jitsu e grande promessa agora do UFC, Bia Mesquita. Estamos de volta com Gente do Rio. Eu sou Mônica Ramos e hoje estou conversando com a maior lutadora de jiu-jitsu de todos os tempos e grande promessa do UFC, Bia Mesquita. Bia, quando você não está treinando e competindo, quem é a Bia fora do tatame? Ah, eu sou uma menina bem família, assim. Eu gosto de ir pra praia, gosto de sair com os meus amigos. Então, eu sou bem tranquilinha, assim, digamos, pra uma lutadora, né? O que te faz feliz quando você tá longe dos tatames? Tá com a minha família, com certeza. Acho que isso é o número 1, é estar com a minha família. Sempre que eu posso, eu venho pro Brasil pra ficar com a minha família, pra ver meus pais. Ficar em casa ali, só curtindo mesmo o aconchego do colinho da mamãe. Que praia que você gosta de ir? Ah, Saquarema, né? Sou de Saquarema, é difícil até de falar outra praia, né? Pois é, você fez tanto esporte, o surf você não... Ai, não deu tempo, Mônica. Confesso, queria, mas não deu tempo de aprender a surfar. Você conquistou quase tudo no jiu-jitsu, mas olhando pra dentro, qual foi a sua maior vitória
aquela que não veio das medalhas, mas com aprendizado. Qual foi o seu maior aprendizado? Eu acho que aprendizado é de nunca desistir. Eu acho que esse é um legado que eu vou levar pro resto da minha vida, que eu aprendi dentro do tatame, né, das dificuldades, saber superar as dificuldades. E é em todas as fases da minha vida em si, a minha vida pessoal, a minha vida profissional, dentro e fora do tatame. Porque eu acredito que quem não desiste alcança, chega onde quiser. E as barreiras que a gente enfrenta no caminho, elas são testes. E não desistir, você passa de fase, passa por esses testes. Então eu acho que dentro do mundo da luta, isso foi um aprendizado que eu levei pra minha vida. Mas eu acho que a minha maior conquista é poder hoje ser um exemplo. Um exemplo para as crianças que querem viver da luta, um exemplo para as mulheres que querem saber se defender, se comportar, assim, com mais garra, determinação. Então, eu acho que esse presente sem sombra de dúvidas, não vai existir medalha ou dinheiro que vá pagar por ser esse exemplo, principalmente para as crianças. E que barreiras você enfrentou? Você falou de barreiras aí. Quais foram as barreiras? Infinitas, principalmente financeiro. Porque sempre foi muito difícil, né? Assim, como eu falei, os eventos, a maioria deles eram fora do Brasil. E era muito difícil para os meus pais custearem esses eventos. Então, meu pai saía correndo, batendo de porta em porta. Patrocina minha filha. E um dava 500. Patrocina minha filha. Dava 300. E a gente ia juntando e muitas vezes juntando desses pouquinhos não dava. Aí meu pai ia, pedia empréstimo. Eu falava, meu Deus do céu, meu pai tá atolado em dívida se eu não ganhar esse campeonato, meu Deus do céu. Mas, enfim, deu tudo certo na minha carreira. E, assim, graças ao apoio deles e dessas pessoas que confiaram, que eu cheguei onde eu cheguei hoje. Algum desses patrocinadores iniciais que te traz alguma lembrança, ou alguma história bacana que você teve ou com os patrocinadores, ou com quem te apoiou? E tiveram vários. Eu acho que um que ainda é muito próximo foi a escola que me patrocinou. Inclusive, eles colocaram um outdoor lá na cidade, me parabenizando. Eu estudei da 4ª série até me formar na mesma escola, que é uma das melhores escolas da cidade, uma escola particular muito renomada. E eu não teria oportunidade de ter essa educação. Acho que a educação que eu construí dentro dessa escola é o que me tornou, né, parte da mulher que eu sou hoje. Então, eu sou muito grata por eles. Curso de inglês, eu acho que eu odiava, Mônica. Curso de inglês, eu odiava. Eu falava, eu não tô entendendo nada que essa pessoa tá falando. Né? E hoje eu moro fora. Minha mãe me obrigava a fazer as lições de casa. Eu falei, meu Deus, ela tá maluca. E hoje em dia, tipo assim, é só gratidão, porque eu vivo disso tudo. Hoje em dia, eu colho os frutos Se não tivesse essa base. Se não tivesse todo esse suporte, essa base, talvez eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei. Hoje dou entrevistas em inglês e assim, e sei falar muito bem. Então, acho que isso tudo foi base da minha educação, de tudo isso que eu passei, construí lá atrás, né? Bia, que livro você leu que marcou a sua vida? Café com Dois Pais. E me ajudou numa fase muito difícil, porque ano passado foi minha primeira fase no MMA. E diariamente eu tinha aqueles incentivos, né? De tipo assim, de perseverar, de não desistir, de continuar. E foi uma fase difícil pra mim, porque eu tava começando tudo do zero. Me mudei pra Flórida, tava começando no MMA, uma carreira nova, tudo do zero. Então, foram motivacionais que me ajudaram muitas vezes ali longe da família, enfim, dos amigos, do meu país. Me ajudaram ali a não desistir. Eu acho que foi um dos livros que, assim, que eu recentemente me ajudou muito na fase que eu passei. Bia, vamos agora pro nosso momento cartomante. Vou botar cartas pra você. Meu Deus. Olha, olha, olha. Será que vai ser um cinturão do UFC aí nessa carta, gente? Isso não precisa botar carta, né? Não precisa adivinhar. Pode tirar uma. Esse. Fala sério, bicho. O que te causa indignação aqui no Rio de Janeiro? Injustiça, assim, acho que as pessoas hoje, elas vivem muito na correria, assim, elas são... no trânsito, na falta de educação com o próximo, assim, eu acho que as pessoas, elas muitas vezes se esquecem de se colocar no lugar do outro e acabam sendo muito injustas. Eu acho que isso é um tipo de coisa que me deixa muito indignada. E às vezes eu estranho isso, vindo lá de fora com um pessoal um pouco mais educado, e eu sinto muito essa diferença quando eu chego aqui no Brasil. Pode tirar mais uma carta. O Rio é um esculacho, agora é o contrário. O que é maravilhoso no Rio de Janeiro? Tudo! Tudo lindo, amo as praias, amo o Pão de Açúcar, o Cristo. O Rio de Janeiro tem todas
credenciais da beleza para ser um país rico em cultura, em arte, em atletas. O que as pessoas nos Estados Unidos, onde você mora, te dizem quando você diz que é do Rio de Janeiro? Elas acham incrível. Ai, o carnaval. Como é o carnaval? Todo mundo quer conhecer o carnaval, né? Sim. Elas perguntam, eu falo, gente, o carnaval é incrível. A festa mais maravilhosa que eu já fiz Você em toda já a minha desfilou? vida. Eu já participei do desfile uma vez da Mangueira, mas na lateral, né? Não desfilei na escola de samba. Mas Olha aí, tá eu faltando. acho que, gente, ó, tô tá pronta. faltando isso, hein? Sinto que estou pronta e preparada para este momento. Mais uma carta. Vamos marcar. Vamos marcar um negócio bem carioca, né? Vamos marcar. Bora e nunca bora. O que você sempre quis fazer no Rio de Janeiro, mas ainda não teve oportunidade? Eu já falei agora do desfile, hein? De subir no braço do Cristo. Daquela vista lá do braço do Cristo. É uma coisa Deus que me livre. tenho muita Aquela vontade. Mas eu acho tão Você lindo, é tão aventureira divino. mesmo, hein? Sou, muito. E eu vejo, às vezes, as pessoas vão, né? E eu acho lindo. Aí fico imaginando, né? O nascer do sol ou o pôr do sol daquela vista lá do braço do Cristo é uma coisa que eu gostaria de viver um dia essa experiência. Agora nós vamos pro nosso momento Cadeira no Portão. Cadeira no Portão é aquela coisa lá em Saquarema, deve ter também, aqui do subúrbio do Rio de Janeiro. Pega a cadeira de praia, bota no portão, numa noite quente e vai fazer o quê? Falar da vida alheia. Sim. É isso que nós vamos fazer tipo agora. isso? Uma fofoquinha de leve? É tipo isso. Vamos falar das pessoas aí. Pode botar, Bento. Rafael Luiz Freitas, vereador, te deu Ai, um querido. a medalha do mérito Hélio Gracie, né? Isso. O que você representou pra você? Ai, nossa, foi incrível, porque Hélio Gracie é o mestre que trouxe o jiu-jitsu pro Brasil, né? Desenvolveu lá em Belém, e desenvolveu o jiu-jitsu em geral no Brasil, que a gente chama de arte suave, né? No jiu-jitsu. Então, conciliou de hoje em dia esse mérito esportivo ter o nome Mestre Hélio Gracie. E, cara, calhou muito perfeitamente com a minha história, o meu legado no jiu-jitsu, a representatividade que isso tem no mundo do esporte. E o Rafa me consagrou na semana passada com esse título. E, cara, diz muito sobre eu estar no caminho certo. Da Bia de 5 anos que foi bem sucedida. Título de mérito Mestre Hélio Gracie, né? Isso. A homenagem, o título é esse, né? Isso, e o Rafa foi, e a minha professora, a Letícia, ela foi homenageada pelo pai do Rafa em 2007. Olha, pelo vereador Aloysio Freitas. Exato, e na época, foi a época das Olimpíadas, então a medalha era medalha olímpica, era um outro título, mas era mais ou menos a mesma coisa. E assim, hoje tá recebendo das mãos do Rafa, mostra muita coisa sobre o legado eu e minha professora, sobre o legado do Rafa com o pai dele, então foi um dia bem emocionante, choramos muito. Eu chorei, minha professora chorou, o Rafa não. Falando nela, ela Letícia Ribeiro, sua treinadora. Isso, a Letícia começou a me treinar quando eu ainda tinha uns 12 anos de idade, era bem novinha. Não comecei no jiu-jitsu com ela, mas quando eu comecei a treinar com ela, eu ainda era bem novinha. E ela já era faixa preta, campeã mundial. E assim, um dos maiores nomes da história do jiu-jitsu feminino, né? E eu tive a oportunidade de estar aprendendo diretamente com ela. Eu costumo dizer que foi muito importante porque nessa época a gente não tinha essas redes sociais que a gente tem hoje. Instagram, Facebook, poder acompanhar as pessoas que nós somos ídolos, nossos ídolos. Eu não tinha esse acesso. Então eu tive a sorte de ter o acesso a ela e aprender diretamente com ela. E quando eu conheci a Letícia, já era faixa preta campeã mundial. E eu falei assim, eu ainda era faixa amarela, ainda era criança, né? Nossa, isso que ia ser uma faixa preta campeã mundial, eu nem fazia ideia de como que era, né? Então eu pude viver e a Letícia foi trilhando o caminho e me facilitou. Eu acho que foi um facilitador porque eu só precisava seguir os passos dela. Tudo que ela fazia, eu fazia. Vai treinar, vou treinar. Algum conselho que ela te deu que você carregou pela vida? De sempre fazer mais. A gente, às vezes, fazia preparação física, tinha que fazer 10 repetições, ela fazia 12. E eu tinha que fazer junto, porque eu tava junto, né, acompanhando. Eu olhava pra ela assim, eu falei, meu Deus, essa moça tá louca. O que ela está fazendo? Eu tô cansada, já deu, não tem. Se o preparador falou 10, por que a gente tem que fazer 12? Então, assim, sempre dar o seu a mais, sabe? Eu acho que isso é algo muito importante. E é engraçado porque a Letícia, uma vez, antes de eu ser campeã mundial na faixa preta, não tinha nada disso. Ela falou, o que você quer pra sua vida? Eu falei, eu quero ser campeã mundial na faixa preta. É o objetivo de todo atleta de alto rendimento.
E ela falou, tá bom, então quando você for campeã mundial, você só pode parar quando você passar os meus títulos. Eu olhei assim pra ela e falei, nossa, como assim? Tipo, ela já tinha vários títulos. E acabou que conciliou de eu passar. A Letícia tem 9 títulos mundiais e eu tenho 10. Eu falei, não, agora deu, tô me aposentando, já deu pra mim. Mestre Roller Gracie. Esse é o nosso grande mestre, Roller Gracie. Eu tive também... Eu tenho, né, a oportunidade de conviver com o mestre Roller, ele que é o filho do mestre Hélio Gracie. Assim, é uma honra muito grande poder aprender direto da fonte, eu costumo dizer, né? Poder aprender direto ali da família Gracie. São poucas pessoas que têm essa oportunidade e eu tenho essa oportunidade de aprender diretamente com eles, né? Beber ali a água da fonte e poder provar o puro suco do jiu-jitsu direto com eles, né? E o mestre Roller, assim, sempre uma pessoa super carismática, sorridente, sempre pronto pra ensinar. E eu acho que um dos aprendizados que eu tenho mais gratificantes é a parte de defesa pessoal. Eu fiz o curso do mestre Roller de defesa pessoal e eu acho que é um diferencial. Muitas vezes que as pessoas não veem, porque vem muito jiu-jitsu competitivo e não veem muita parte de defesa pessoal, que não é tão divulgado. Que é super importante. E eu não tinha essa visão como atleta. E depois que eu fiz esse curso de defesa pessoal, mudou completamente a minha visão. E eu sou muito grata de ter a oportunidade, né, de aprender direto com a família Gracie. Tio Alexandre. Ai, gente, essa fotinho. Tio Alexandre foi meu primeiro professor. Foi ele que me ensinou a amar o jiu-jitsu do jeito que eu amo hoje. Me ensinou o meu primeiro armlock na guarda fechada, que é o meu golpe favorito até hoje. Ele assim, foi uma pessoa excepcional. E eu acredito que ele foi a pessoa, o número 1 ali, de me colocar no trilho, né? De amar o esporte. Porque eu acredito que se não fosse ele, talvez um professor que não mostrasse tanto amor, tanta compaixão pelo esporte, talvez eu não tivesse o amor e o carinho que eu tenho pela luta em si, né? Porque eu era uma menina, ó, o tamaninho, gente, só tinha orelha. Enfim, e foi ele que ensinou, e tinha uma criançada na época que treinava também. Alguns chegaram à faixa preta, outros pararam. Mas sim, graças ao amor que o professor e mestre Alexandre, que eu chamo de tio Alexandre pra sempre, não tem como, nada vai mudar, isso não vai mudar, gente. E ele ensinou, e ele hoje tem um projeto que, por coincidência, é em Mesquita, que é o meu sobrenome. Legal. E ele tem um projeto lá de crianças. As crianças foram até no dia da homenagem lá. E ele ensina jiu-jitsu para crianças lá em Mesquita. Isso, ele tem um projeto com a prefeitura de Mesquita e tem um projeto social, né? Ensina jiu-jitsu para as crianças. E eu acho que isso é muito importante, porque assim como eu comecei, né, nessa idade, hoje em dia as crianças terem, né, essa opção de seguir uma carreira no jiu-jitsu. E ele tá mostrando realmente, olha quantos anos depois, né, ele continua tendo todo esse amor e ensinando as crianças a amar o jiu-jitsu como ele me ensinou um dia. É muito especial mesmo. Verdade. Bia Mesquita, uma frase que te define. Nunca desista dos seus sonhos. Obriguada pela entrevista. Obrigada, o Tintin aqui Mônica. com água. Saúde, OnlyFans não tem nude e aqui só tem água. Aguinha. E o Gente do Rio fica por aqui. Mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo.